Quinta-feira, 9 de abril, e Reinaldo Azevedo já está chegando aqui no canal do Metrópolis, no YouTube. Eu vou conversar com ele, mas antes vou fazer o pedido que eu faço todo dia. Você já sabe, inclusive, né? Mas eu vou repetir. Se inscreve no canal para poder receber tudo que a gente publica todo dia, o dia todo. Reinaldo, daqui a pouco a gente vai explicar o porquê eu vou dizer isso, mas pelo jeito cessar fogo foi meio cessar foguinho mesmo, né? Cessar foguinho, a gente tratou disso ontem aqui, logo no começo do programa, e falamos que os atores que participaram disso não eram confiáveis, e também porque hoje nós temos um líder nos Estados Unidos que, além de todas as delinquências políticas que comete, parece que não anda muito bem da cabeça, e isso já está sendo debatido abertamente nos Estados Unidos, né? Acho difícil, nós vamos falar aqui da chamada emenda 25, acho difícil que aconteça, que é o impedimento na prática do presidente, e não por processo de impeachment, mas de incapacidade intelectual. É difícil, mas só o fato de estar sendo debatido já dá conta do que está em curso, né? E sobre se inscrever, dar likes, etc., permanece o nosso desafio, que é um programa sem camisa, né? Comigo, com o Rafael, e aí nós vamos fazer a audiência explodir, porque por baixo disso que você vê, há muitos outros apelos que você não vê. Não é só um rostinho bonito. Não é só um rostinho Não. bonito. Vamos partir então, olha. Por que é que eu comentei isso mais cedo, né? Porque Israel voltou a fazer uma série de ataques ao Líbano ontem. Foram disparados 160 mísseis contra o território libanês no intervalo de 10 minutos. O ataque matou 254 pessoas, deixou 890 feridos e destruiu vários edifícios, segundo o Líbano. O exército israelense admitiu que atingiu áreas densamente povoadas em território libanês, mas tentou justificar a ação dizendo que membros do Hezbollah se esconderam entre os civis. Esse ataque ocorreu horas depois do anúncio do cessar-fogo lá no conflito no Oriente Médio. Reinaldo, isso acaba sendo também um recado de Israel para Donald Trump, né? Mais do que um recado, cara, na verdade, por que é que se discute hoje, há artigos a respeito sobre a emenda 25? Os Estados Unidos têm a emenda 25, que permite que metade do gabinete do presidente e o vice-presidente, constatada a incapacidade intelectual do presidente, encaminhe uma mensagem ao Congresso dizendo que ele está incapacitado intelectualmente. Se você me perguntar, Reinaldo, isso aconteceu alguma vez? Não, isso não aconteceu. E é muito pouco provável, praticamente impossível que aconteça, até porque o D.D. Vance também não é muito bom da bola, né? Para usar uma linguagem popular, né? Tem uma piada famosa sobre o Scala de Milão, que o barítono começa a cantar e todo mundo começa a jogar tomate, porque ele é ruim demais, né? E aí ele fica bravo e diz, vocês não estão gostando do que eu estou cantando? Aspetta il tenore. Então espere o tenor para vocês verem. Se vocês acham que eu sou ruim, espere o tenor, né? Aí vocês vão ver o que é realmente ruim. E o D.J. Vance, eu desconfio seriamente da sanidade mental desse senhor, né? Um fanático religioso. A última dele, nós já lembramos aqui, no momento em que os Estados Unidos estão numa nova expedição espacial, dizendo que sim, os ETs existiram e que eram demônios que habitaram a Terra e que deixaram seus herdeiros aqui, que obviamente são os adversários políticos dele. É com esse tipo de gente que se está lidando. É bom que fique claro, né? Então, não vai acontecer. Mas só o fato disso estar sendo debatido, disso estar sendo discutido, já dá conta do que está em curso. É a pior crise geopolítica dos Estados Unidos desde o Vietnã. O Vietnã, todo mundo sabe, dá para fazer pesquisa. Os Estados Unidos compraram uma guerra que não era sua na Indochina,
Aí, já no contexto da Guerra Fria, se meteram na encalacrada que se meteram, até sair de lá em 73, dizendo, olha, saímos por razões humanitárias, etc., o Sul cuidará do Norte, e o Norte cuidou do Sul, né? 2 anos depois, o Vietnã, enfim, caiu sob o regime comunista. Né? O Vietnã não foi destruído, apesar de tudo, né? De se tentar destruir uma civilização, né? E hoje é um país com muitas virtudes, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda continua com o regime autoritário, mas, enfim, o Vietnã hoje é um hub no Oriente, enfim, na Ásia. Recentemente fez um acordo com a carne brasileira, muito importante. Né? Vive hoje de boa com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã, essa que é a verdade. Né? O Trump foi convencido pelo Netanyahu de que tomar o Irã ia ser mamão com açúcar. Né? Então fez-se a reunião e o Netanyahu disse, a gente mata o Khamenei, nós temos como matar, nós sabemos como fazer. Matamos o Khamenei, insuflamos uma revolta, já que o Irã vem de uma repressão severa, matando milhares de pessoas, e vamos armar os curdos e dará tudo certo e tudo ficará bem e tomaremos o Irã e pronto. Né? E a extrema-direita israelense pensou, e aí nós vamos sonhar de novo com a grande Israel, quando vamos dominar essa coisa toda. Bom, não aconteceu exatamente assim, o Irã não é Venezuela, né? O Khamenei está morto, sim, mas, no entanto, o Trump enfrenta o que enfrenta. E agora a alternativa que ele tem, segundo ele, é destruir uma civilização. Né? Não se descarte que ele fizesse alguma coisa pavorosa. Os democratas começaram a especular, inclusive, da possibilidade de ele usar armamento nuclear. Louco bastante para isso, considerando a sua trajetória, ele é. Agora, ele está numa encalacrada que é política também. Lembre-se, ele foi eleito prometendo que os Estados Unidos parariam de fazer guerras em locais estranhos, foi esse o nome que ele usou, que nada tem a ver com os Estados Unidos, que ele se preocuparia com os Estados Unidos voltando-se para dentro. Aí, adequando-se a uma certa visão isolacionista, que se diz isolacionista, de um pedaço do Partido Republicano, né, e da extrema-direita republicana que ele representa, saber desse negócio, né, de ficar fazendo guerras. Eles querem monitorar o mundo, ter bases em todos, ter o controle, mas não fazer guerras, porque matam soldados, porque consomem recursos, porque, enfim. E ele está fazendo o exato contrário disso numa guerra que está demonstrado, ninguém mais hoje, nos Estados Unidos, nem os republicanos, afirmam que o Irã representava realmente uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Existencial, isto é, uma ameaça imediata. Eles podem nos prejudicar, eles podem nos atacar. Está comprovado, o Irã não tem armas para isso, não tem mísseis balísticos intercontinentais. Se tudo continuasse como estava, assim, na hipótese mais otimista para os iranianos, seria coisa para 2035, né? Se é que... Né? Armamento nuclear tampouco, porque para que eles chegassem ao enriquecimento de urânio necessário para isso, está muito longe. Né? Mas ainda assim você diz, bom, mas não vamos deixar que aconteça, afinal está lá a Coreia do Norte com o seu armamento nuclear e ninguém mexe com eles. Sim, mas quem disse que o ataque era a saída? Né? Com tudo que tem causado de sortilégios mundo afora, é a pior crise de energia. A Agência Internacional de Energia já falou isso desde 1973 e, portanto, no que diz respeito aos chamados hidrocarbonetos, é a pior crise da história, provocada por nada. Porque, afinal de contas, o regime iraniano, a diferença do que diz o Trump, sobreviveu. Não é? E também é muito estranho que você diga, olha, nós vamos provocar uma revolta no Irã contra o poder bombardeando as pessoas, matando a própria população, que é o que está em curso. Né? Então, é um desastre absoluto tudo que está lá. Bom, resultado, o ataque de Israel ao Líbano, sem avisar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não foram avisados. O Netanyahu faz o que quer. O Netanyahu
O Netanyahu percebeu fragilidades intelectuais e morais no Trump, é um homem espertíssimo, um lobo da guerra, né? Porque é essa a origem dele. Ele percebeu as fragilidades intelectuais e também as morais. Vaidoso, arrogante, que não aceita o contraditório nem entre os seus. Né? Nesse segundo governo, ele se cercou apenas de pessoas que dizem amém a ele. Nos Estados Unidos, eu brinquei num artigo no Metrópolis esses dias, nos Estados Unidos, infelizmente, para eles não tem centrão. Essa altura aqui, um monte de gente ficou com o pelo do braço arrepiado. Olha o Reinaldo defendendo o centrão. Não estou defendendo o centrão, estou dizendo que o mundo é complexo. Que um país como os Estados Unidos, em que se é A ou B, em que se é bola ou bully, em que se é isso ou aquilo, onde realmente existe a polarização, lá existe. Lá existe. Né? Sem ter partidos, grupos que façam, que sejam intermediários, que digam ao presidente, olha, isso não, e, portanto, se eu tenho a maioria no Congresso, o Congresso vai endossar qualquer porcaria que eu faça, né? O que aqui no Brasil, convenha, não acontece exatamente desse modo. Né? Então, você tem o quê? Uma situação como essa. Né? Quanto a Israel, né? E a Tabata está tentando agora justificar o projeto dela, dizendo que não é bem assim, reclamando que está sendo atacada nas redes. Qualquer um que vá fazer ataque à Tabata sem discutir o conteúdo do texto está praticando delinquência. Tem que debater o conteúdo do texto. O projeto dela, como está, é ruim, porque ela diz tratar Israel como uma coletividade. Israel é uma coletividade segundo o Knesset, inclusive. Né? Não se trata de atacar os judeus, obviamente, se trata de criticar o Estado de Israel. Essa justificativa que eles dão para a guerra, né? Assim, eu admito que eu ataquei uma área densamente povoada, né? Mas é que ali é território do Hezbollah, então não importa quantos morram. Isso é de uma gravidade extrema. Isso é de uma gravidade extrema porque remete, atenção, eu vou trazer aqui, como a gente costuma fazer e procura fazer, porque senão também, se for para fazer jornalismo para provocar obscurantismo, não vale a pena. Vamos provocar, vamos despertar informação. Tem um texto que vocês acham, eu tenho um compilado aqui, que me chegou há muitos anos, né, que não tenho toda, porque é um negócio gigantesco, mas tenho partes, passagens, que é uma coisa que chama Sahih Muslim. Sahih Muslim é um compilado de frases de inspiração, de suposta inspiração islâmica, supostamente inspirado no livro sagrado, né? No Corão, que foi compilado no século IX por Muslim ibn al-Hajjaj e Sahih al-Bukhari. E é muito impressionante, porque ali tem uma frase que depois foi parar no Estatuto do Hamas. Eu sei que eu estou falando de sunitas e o Irã xiita, eu já explico. Foi parar no Estatuto do Hamas, no artigo 7 do Estatuto do Hamas, se vocês procurarem, tem em todo lugar, vocês encontram. Quando eles dizem assim, que toda pedra e todo arbusto dirá: ó muçulmano, ó servo de Alá, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Então, toda árvore, toda pedra, onde houvesse um judeu escondido, esse judeu deveria ser morto. E até tem uma coisa curiosa ali, que teria de remeter àqueles tempos para tentar entender o contexto, dizendo assim, e toda pedra e toda árvore fará isso, exceção feita à árvore Garcad. A árvore Garcad é um espinheiro, vocês acham a imagem na internet se quiserem. E aí até gerou o mito que todo judeu planta a Garcádia à volta da casa. Não é verdade que toda planta, mas tem a planta lá, existe lá, ela é da região. Né, que virou chamada árvore dos judeus, que esconderiam, essas árvores esconderiam judeus. Não é? O que eu quero dizer com isso? Essa ideia
de que você mata qualquer um e destrói qualquer coisa, porque afinal existe um terrorista escondido ali, e não importa se são crianças, mulheres, pessoas inocentes, você ataca áreas densamente povoadas, isto é idêntico ao pior extremismo islâmico, porque essa frase do século IX está na origem mítica do terrorismo contemporâneo, de matriz islâmica. É o mesmo mecanismo. Se eu posso matar qualquer um sob a alegação de que tem terrorista ali, ainda que uma área densamente povoada, eu estou dizendo ao outro lado, façam a mesma coisa. Ajam como nós. A menos que você reivindique para você um exclusivismo moral que lhe dá autorização para matar qualquer um, mas sempre que o outro fizer isso, você considerará um crime contra a humanidade. Ah, Reinaldo, e você acha o quê? Eu acho que é crime contra a humanidade em qualquer caso. Em qualquer caso. Porque foi a mesma lógica empregada em Gaza. Por que é que pessoas na fila de comida, na fila do pão, foram alvejadas, foram atacadas? Um grupo ligado ao Vaticano, que foi prestar assistência, foi atacado por Israel. Então, na verdade, é uma guerra hoje conduzida por Israel, conduzida por um sujeito que, quando deixar o poder, vai para a cadeia, por corrupção, inclusive, deveria ir por crimes contra a humanidade, que está conduzindo a guerra. Resultado, Hormuz está, de novo, parcialmente fechado, e se volta... O cessar-fogo acabou, e, tendo acabado, quem decidiu que não haveria cessar-fogo foi o senhor Netanyahu, e não o hoje incapaz Donald Trump, que, sem dúvida nenhuma, parece exibir sérios problemas de decrepitude mental. Com isso, não estou medicalizando a situação dele para lhe tirar responsabilidade política e moral, hein? São coisas que se somam. São coisas distintas, sim, mas que se combinam. Procurem esses textos que eu estou falando, porque Reinaldo, são muito instrutivos.